Olá, turma, vamos dar continuidade aí à nossa aula de introdução de ciências agrárias, né? O assunto da aula de hoje vai ser sobre manejo e produção integrada da agricultura. Vocês vão perceber no decorrer da aula que nós vamos ocupar todo o assunto trabalhado no semestre, né, para falar um pouco sobre o que significa manejo integrado, o que significa produção integrada na agricultura. A gente vai precisar ter noção da história da agricultura, da evolução da agricultura no mundo, do panorama da agricultura no Brasil, no Mato Grosso, no mundo, né, para a gente poder entender aspectos da defesa sanitária, que eu vou abordar na aula de hoje, como a influência do solo, né, como fazer o manejo integrado de pragas, insetos, de pragas, doenças, entre outras coisas que são bem importantes de estar no receituário agronômico. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância do receituário agronômico, né? E vou finalizar com o assunto sistemas de produção integrada na agricultura, que é algo muito novo e está se despontando aí no nosso estado, e eu gostaria que vocês soubessem um pouquinho o que se trata e a diferença entre só o manejo integrado de pragas e doenças e o que é sistema de produção integrada na agricultura em si, propriamente dito. Vamos entender aí. A gente tem um ecossistema natural e sustentável. Esse ecossistema, né, a natureza, ele é estável e diversificado. A gente tem diversas plantas, diversos animais, insetos, macro e micro-organismos convivendo de maneira harmônica. A partir do momento que o homem entra, né, e transforma o ecossistema em agroecossistema, né, ele acaba tornando esse sistema instável e simplificado. Dessa forma, o que era natural e sustentável passa a ficar frágil devido à ação das pragas, porque a gente perde um pouco ou totalmente o controle, né? O que antes havia inimigo natural acaba não tendo mais. E por que a gente faz isso? Porque nós precisamos de uma agricultura, né? Então, o agroecossistema necessita da agricultura. Essa agricultura ela precisa ser produtiva e sustentável. Ela tem um alto nível de tecnologia hoje, né? Aplicação de conhecimentos aí científicos ao processo produtivo que veio se desenvolvendo ao longo do tempo da história, conforme a gente viu anteriormente, né, na história da agricultura. Dessa forma, quando a gente tem o agroecossistema e a gente simplifica, né, o meio ambiente, que já teve diversidade, a gente passa a ter que ter controle dos insetos, controle das plantas infestantes, das plantas invasoras, né, um manejo. Algumas delas nós somos obrigados a conviver porque não temos outra alternativa, né? E a gente consegue isso através do que? Do monitoramento. Então a gente precisa fazer um monitoramento constante desse meio, que é menos diverso, né? Para entender o dano econômico que pode estar causando tanto os insetos, as plantas ou os fungos, por exemplo, né? Causadores de doenças. Isso provoca o quê? Né? O desequilíbrio ecológico. Quando a gente simplifica o meio, né? Quando a gente tira a diversidade, as pragas, né, começam a surgir. E elas existem porque o homem proporcionou isso, né, essas condições favoráveis para que ela se tornasse problema. Porque se a gente tivesse deixado o meio, o ecossistema diversificado como era, havia inimigos naturais. E daí não existiria a concentração de hospedeiros, né, a gente não teria feito a destruição dos inimigos naturais. Os insetos ou fungos não teriam desenvolvido linhagens agressivas, né, e nem teriam também, ao retirar a vegetação, né, a gente não teria introduzido pragas que não eram do nosso local, da nossa região. Né? Então, o homem, ao tornar o ecossistema, um agroecossistema, ele promoveu esses problemas, ele aumentou os hospedeiros, destruiu os inimigos naturais. Esses insetos acabaram ficando mais agressivos, né? E ainda trouxemos pragas de outros lugares que não eram da nossa região. E aí houve a necessidade cada vez maior de uma defesa fitossanitária. Atualmente é feito um manejo sustentável das pragas dos vegetais, né? A gente tem que pegar e pensar que pragas, né? Pode ser insetos e ácaros, né? Vale ressaltar que ácaros não são insetos, são da família dos aracnídeos, tá? Então, mas eles também estão incluídos como praga, têm causado vários danos econômicos aos nossos cultivos.
Fungos, bactérias, vírus e nematóides, nós vimos isso também. E as plantas invasoras, um pouco menos, mas no futuro aí, conforme forem desenvolvendo o curso de agronomia, vai ter uma disciplina só para tratar desse assunto. Essas pragas, né, insetos, ácaros, fungos, bactérias, vírus, nematóides, plantas invasoras, infestantes, elas diminuem o rendimento dos cultivos agrícolas, consequentemente diminui a produção, né? Então esses seres vivos nocivos aos vegetais e aos produtos vegetais, né, é o que a gente deseja com a defesa sanitária controlar, né? A produção vegetal, ela tem a área cultivada e tem o rendimento, né? Então, muitas vezes a gente tem que ver que o rendimento dessa área cultivada, ela é influenciada por 3 fatores. Alguns fatores são determinantes, como característica genética da planta. Se a planta está predestinada a produzir tanto, ela vai produzir o que ela tem no seu material genético. Então, isso é determinante. Se você pôr uma planta com uma carga genética que seja baixa produtividade ou baixa produção, ela vai apresentar isso na hora do cultivo. Outros fatores determinantes é o solo, né? Nós vimos aí a fertilidade do solo, a importância da fertilidade do solo. Outra questão que é determinante é a luz solar, né? Porque é o que vai fazer a fotossíntese, e as plantas elas produzem o próprio alimento, né? E então a gente precisa de energia solar para que se produza frutos, né? E a gente tem uma produção, uma massa vegetal que promova o potencial, né, do rendimento. Então, esses são fatores determinantes. Alguns fatores são limitantes, como a água, por exemplo. Se faltar água ou tiver um excesso de água, também a gente vai limitar o rendimento da produção vegetal. Nutrientes, né? Se nós colocarmos muito nutrientes ou faltar nutrientes também, a acidez do solo também são limitantes, né? Eles vão limitar o rendimento da produção vegetal. E alguns fatores que influenciam, o outro fator que influencia, né, são as pragas. As pragas, elas são redutores, elas reduzem o rendimento da produção vegetal, né? Então, é bom que a gente compreenda um pouquinho isso daí na hora de entender o que é manejo integrado. Para poder entender um pouco também, eu vou falar um pouco sobre os danos na produção agrícola. Se a gente pegar aqui essa imagem dessa fatia, a fatia azul são os danos reais, mesmo fazendo controle, fazendo a proteção de cultivos, né? Então a gente tem aí, bom, como eu estava falando, os danos reais, apesar de controle, né, eles são bem evidentes. Estima-se aí que a produção mundial de agrícola 13,2% se perdem, né, são causados dano por plantas daninhas. De 15,6%, os danos são causados por insetos e ácaros e 13% de fitopatógenos. Tá? No caso, os danos evitados com a produção, né, protegida com produtos fitossanitários, né, percebe-se que ainda assim ainda se perde 16,4%, não deixa de se perder 16,4%, né, para plantas daninhas. Então, são danos evitados pela proteção dos cultivos. Então, a gente consegue proteger, quando a gente usa produtos fitossanitários, a gente consegue proteger mais do que quando a gente não usa, né? Então, 7,1% ainda dos insetos e ácaros ainda são evitados com o uso de produtos fitossanitários, tá? E fitopatógenos, 4,2% são evitados quando a gente utiliza produtos fitossanitários, né? E esse aqui é uma fatia que fala da produção sem proteção do cultivo, tá? Então, a gente tem aí uma boa parte da produção agrícola que utiliza, né, produtos fitossanitários e ainda assim, né, apesar disso tudo, ainda não conseguimos ainda uma proteção efetiva, né? E a gente, quando a gente utiliza os produtos fitossanitários, né, a gente também tem ainda alguns danos bem considerados que são evitados. Então a gente precisa considerar esse tipo de situação.
As pragas agrícolas em regiões tropicais, elas têm uma maior diversidade e elas são mais severas, né? Dessa forma, a gente precisa de um manejo com mais intervenção, com medidas de controle mais intensas e usar os defensivos agrícolas. Então, como nós estamos no Mato Grosso, uma área de região tropical, é bom que a gente se atente a esse fator. Essas pragas agrícolas, estima-se, né, que nós temos mais de 100 mil espécies de fungos fitopatogênicos, mais de 30 mil espécies de plantas daninhas, 10 mil espécies de insetos que fazem herbivoria, né, 15 mil espécies de nematóides fitófagos, né, causando aí danos aí de mais de 40%. Recentemente aí a gente ouviu aí as notícias, né, dos gafanhotos que já estão aí na Argentina, que já estão aí próximo de alcançar o Brasil, né? Então a gente fica bem preocupado, né? A defesa fitossanitária, na verdade, ela tem o objetivo de salvaguardar, né, a produção agrícola desses danos causados por pragas. E aí vem o manejo integrado, né, de pragas, o MIP, ou MID, que é o manejo integrado de doenças, o prof não colocou aqui, né? Então, é a falta do manejo integrado das pragas, né? Hoje em dia causou também um desequilíbrio muito grande, né? Ecológico na natureza, aliado aí com a retirada da vegetação, né? E aí a gente precisa salvaguardar, precisamos melhorar isso. A produção integrada, né? Que é o final aí da aula, onde nós vamos chegar, ela também preconiza que nós não devemos combater apenas pragas, usar produtos fitossanitários para combater pragas, matar pragas, mas sim manejar as pragas, né, de forma que ela cause menos dano econômico. Então é necessário preservar também inimigos naturais, trazer lá do ecossistema aquela forma tão eficaz, eficiente e sustentável de controle integrado, né? O manejo de doença ou o manejo de praga, o manejo de insetos, ele sempre existiu, né? Porém, era feito de maneira desordenada e indisciplinada, né? Então, mesmo que as pessoas não faziam propositadamente o manejo integrado, o inimigo natural, o mínimo que existisse na lavoura, ele acabava sempre ali promovendo o controle. Não era feito de maneira ordenada, né, como é hoje. Hoje a gente tem muito mais disciplina, né, para fazer a introdução de inimigos naturais dentro de áreas cultivadas. E quais são as ferramentas de manejo? A gente pensa o seguinte, quando a gente pensa em manejo integrado de praga e manejo integrado de doença, nós vamos pensar o seguinte, nós vamos ter que utilizar na área cultivada cultivares resistentes ou tolerantes a determinadas pragas e doenças. Observar a legislação vigente no nosso país, ou seja, evitar a introdução de novas pragas, né, e erradicar pragas existentes que não são daquela região, que são exóticas. Usar, sim, os defensivos agrícolas, né, os agrotóxicos, né, no controle das pragas que ainda apareçam no sistema de produção. Usar controle biológico aliado ao controle químico, né, que fazem aí o parasitismo de algumas pragas ou até mesmo antibiose, matam aquele organismo que está causando dano econômico, né? Então a gente pode usar os inimigos naturais para fazer o controle da praga. A gente pode usar o tratamento físico, né, que é tratamento térmico ou de radiação, muito utilizado em horticultura, usar a plasticultura, né, para fazer o controle físico de plantas infestantes, por exemplo, né, o mulching. Nós podemos fazer o controle mecânico, né, que é a capina manual, a capina mecânica, né, de plantas, por exemplo, ou o esmagamento de insetos, também é um controle mecânico. Na cultura da banana é muito comum se espalhar telhas no meio do bananal. Aí, regularmente, né, o holding, né, é feito semanalmente, o produtor passa no meio das entrelinhas do bananal, levanta as telhas e quebra a cabeça do moleque da bananeira, que é um dos principais pragas da cultura, tá? Então, esse também é um controle mecânico. Por fim, nós temos aí o controle cultural,
né? Então, rotação de cultura, material de propagação sadias, mudas sadias, sementes sadias, escolher o local e a época de cultivo adequado. Então, todas essas ferramentas, né, ao mesmo tempo sendo usado na área cultivada, vai promover o manejo integrado da doença ou da praga. E assim, né, nós vamos aí preconizar uma defesa fitossanitária mais eficiente, tá? E eficaz. De que forma que a gente concretiza? Através da receita agronômica, né? Então, a gente vai a campo, como assistência técnica, constata uma anormalidade lá no cultivo vegetal. Essa diagnose é fundamental para você poder entender o que é que está causando o problema no cultivo, né, na produção. Se ele é causado por uma doença, se ele é causado por um inseto, né, ou se é a competição de plantas infestantes, se esse problema é biótico, né, se ele é infeccioso, se ele é transmissível, se passa de planta para planta, ou se ele é um problema abiótico, não infeccioso. Como a gente viu, se é problema de fertilidade de solo, se é excesso de água, né, ou falta de água. E aí, assim, a gente conseguir orientar esse produtor com métodos ou medidas de manejo para a gente controlar a praga ou diminuir ou resolver o problema da produção agrícola, né? Então, a gente vai ter que ver aí quais que eles têm disponíveis, né, no mercado e na propriedade, para a gente poder atingir e diminuir o dano econômico. E a gente faz uma prescrição, né, geralmente dos agrotóxicos ou defensivos agrícolas. A gente precisa deixar claro para o agricultor, né, que ele precisa de uma autorização, que é esse receituário agronômico, para aquisição e utilização do agrotóxico. Ele precisa de orientação de uso apropriado, né, porque a gente tem que pensar nos benefícios e riscos, né. Os benefícios, a gente tem que sempre lembrar que não é só matar a praga, mas também minimizar os danos à saúde humana, né, e também diminuir os riscos, né, não só ao meio ambiente, mas também ao aplicador, né, e a pessoa que vai consumir esse produto final ter menos residual de produto químico. Então, quando a gente faz um receituário agronômico, a gente tem muita responsabilidade, né? Então, precisa ter uma qualificação muito alta, né? O profissional, ele não pode ser imprudente, ele não pode fazer imperícia, ele não pode ser negligente, né? E na hora de aquisição dos defensivos agrícolas, a loja agropecuária está cada vez mais exigente, os canais de distribuição exigem a receita agronômica, né? E fazem o agricultor assinar, né, um compromisso de devolução da embalagem vazia. Isso vem tudo informado na nota fiscal do produto, do agrotóxico que ele adquire na loja agropecuária. Aqui em Campo Verde a gente tem o SERPA, que é um local adequado para a devolução da embalagem vazia e só aceita com a embalagem acompanhada da nota fiscal. Bom, então o receituário agronômico ele tem como principal objetivo esse uso racional dos defensivos agrícolas, né? Então, a gente tem que se atentar a isso, né? Então, uso racional não é não usar defensivos agrícolas, mas usar com razão, né? Usar com consciência. A receita agronômica ela tem base legal, que é a Lei dos Agrotóxicos e o Decreto 4.074 de 2002, é bom a gente saber disso, né? E o que consta na receita agronômica? O nome, né, do produtor ou da propriedade, né, a localização, o diagnóstico, né, a diagnose que foi encontrado lá como problema do cultivo. Aí a gente tem uma leitura do rótulo e da bula do produto, que é feito, né, então tem que constar na receita, e a recomendação técnica, né, propriamente dita. Qual é o produto, ou produto comercial ou equivalente, qual a cultura, qual é a área de aplicação, dosagem, a quantidade que ele vai precisar adquirir, o modo como ele vai aplicar, época, o intervalo, né, de segurança, que é o período de carência que ele vai precisar respeitar, orientação do manejo integrado, né, da produção, para evitar a resistência das pragas e doenças, as precauções do uso, orientações quanto ao uso de equipamento de proteção individual, né?
ele precisa assinar, pôr data, CPF, né? Então, por isso que é de muita responsabilidade, tá? Bom, feito isso, a gente está falando sobre manejo integrado de pragas e doenças que vai concretizar lá no finalzinho no receituário agronômico. Mas e o sistema de produção agrícola, propriamente dito, sistema de produção integrado? Para a gente entender sistema de produção integrado, né, na agricultura, vamos voltar lá um pouquinho, nosso sistema de produção agrícola. Após a era industrial, né, a agricultura, ela precisou ser mais ambientalmente correta, socialmente mais aceitável, produtiva, rentável, né? E esses sistemas agrícolas, eles começaram a ser baseados no conhecimento. E os agricultores bem-sucedidos são aqueles que têm dependência, né, de pesquisas, de ensino, para aumentar a sua produtividade. E assim, né, ver se ele consegue alcançar a sustentabilidade econômica, ambiental e social ao longo do tempo. Vale ressaltar que o setor agropecuário do Brasil, ele é referência em inovação tecnológica, né, tropical. Então, isso não está longe da nossa realidade no nosso país, não. Então, quando a gente estudou agricultura na perspectiva sistêmica, o que a gente aprendeu? Que o sistema agrícola, né, são vários sistemas de produção predominantes lá na região. Então, o que são sistemas de produção predominantes na região? São sistemas de produção na área vegetal, são sistemas de produção na área animal, né? Cada um com as suas considerações de peculiaridades e similaridades. A organização, o arranjo, né, que construiu esses modelos, né, eles são os sistemas de produção predominantes na região. O sistema de produção, ele é composto por um conjunto, né, de sistemas de cultivo e criação, no âmbito lá da propriedade rural, né? E aí, essa propriedade rural, ela é definida a partir de vários fatores: terra, capital, mão de obra, e eles estão interligados no processo de gestão. Essa interligação, essa integração, né, quando a gente tem lá sistemas de cultivo e criação com diferentes finalidades, pode ser agricultura ou lavoura, né, ou pecuária e floresta, quando eles estão interligados entre si, numa mesma gleba, né, a gente pode chamar isso daí de produção integrada na agropecuária, correto? Então, para a gente chegar nesse aspecto, né, de entender o que é a produção integrada na agricultura, por isso a gente estudou um pouco alguns conceitos, como o que é agricultura nessa perspectiva sistêmica. O sistema de produção integrado, propriamente dito, né, ela é uma adequação, né, dessa cadeia primária aí, que é a produção agrícola, né, por meio de aplicações de boas práticas agrícolas para a obtenção de produtos vegetais em conformidade com a legislação. Essa conformidade, os produtos, os plantios agrícolas, né, de origem vegetal, eles são focados na produção integrada e visam cultivos que beneficiam o uso sustentável dos recursos naturais, né, e a substituição de alguns insumos tidos como poluentes. E assim eles ficam passíveis de certificação pelo selo oficial, Brasil Certificado, tá? Mas o que vem a ser as boas práticas agrícolas e o selo Brasil Certificado? Então, de maneira simplificada, as boas práticas agrícolas são aquelas práticas que contribuem para a sustentabilidade da produção no campo. Consiste em uma série de medidas adotadas pelo produtor, né, que vão desde a escolha da área do plantio e passa pelas boas práticas de cultivo, colheita, armazenamento, até a parte de agroindustrialização, o acabamento do produto. E já o selo do Brasil Certificado, ele é obtido pelo produtor rural, que for aprovado na avaliação de conformidade, ele está enquadrado nos arcabouços jurídicos que envolvem aí a produção integrada, e aí dessa maneira alia as boas práticas agrícolas ao selo de certificação, uma qualidade ao produto, né, diferenciado. Essa legislação, né, para obtenção do selo Brasil Certificado, ele precisa fazer o seguinte: após ele adotar as boas práticas agrícolas, né, o próximo passo é que ele precisa conhecer as normas técnicas específicas. Então, o que são normas técnicas específicas? São recomendações técnicas que, somada com as boas práticas agrícolas,
ao ser seguida por esse produtor, né, na cadeia, na etapa primária da cadeia agrícola, ele vai conseguir obter o selo de Brasil certificado. Após a implementação, né, das normas técnicas específicas, ele pode ter sua propriedade auditada pelas certificadoras, né, do Inmetro, e assim ser submetido à avaliação de conformidade, de acordo com os requisitos lá de avaliação da conformidade para a produção agropecuária integrada no Brasil, que consta na legislação, e assim ele consegue obter o selo de identificação. O selo ele vai ser obtido pelo produtor mediante aprovação, né, nessa avaliação de conformidade, que vem aí a legislação do CIMETRO, né, e cabe ao MAPA, que é o órgão regulamentador, promover atividades do Inmetro e atribuições de acreditações e reacreditações, auditagens, né? Então, a propriedade, a produção, a cadeia produtiva, ela é auditada e readitada, né? Para poder atestar a conformidade e assim obter o selo oficial Brasil Certificado. Então, os pilares da produção integrada, né? Elas são 3. O primeiro é um método, que trata-se da formalização e acreditação, né? Quais são as normas técnicas específicas, quais são as boas práticas adotadas, qual é o método. O segundo pilar são os mecanismos, né? Que ele se enquadra em que tipo de tecnologia da produção, ele tem diminuído o uso de insumos tóxicos, né? Quais são as ferramentas de gestão, organização empregada no sistema produtivo, né? Que vai deixar ele comercialmente mais competitivo. E o terceiro pilar é o consumo. Ele preconiza mecanismos que avaliam a participação social, né? Normatização, gestão do sistema produtivo, capaz de testar ao consumidor, né, o pleno exercício de direitos. Esse também é uma coisa interessante. Dessa maneira, a gente percebe que os pilares da produção integrada converte a resultados para os consumidores envolvidos na cadeia de produção, né, na cadeia produtiva. Então, a gente vai ter lá a produção de alimento seguro por meio de adoção de boas práticas agrícolas, processos de produtos que tenham rastreabilidade, origem, a gente sabe todo a passagem daquele produto desde semente, se tornou planta, né, e até o acabamento final na agroindustrialização. O processo da produção agrícola, a gente percebe que ele acaba sendo monitorado, né, tem essa certeza de monitoramento. Os procedimentos são construídos com o setor produtivo, né, a promoção do uso de tecnologias limpas, né, preconizando aí controles biológicos, manejo integrado das pragas, né, e menos uso de agrotóxico, promove a viabilidade técnico-econômica, né, e a competitividade mercadológica. Quanto mais produtores fizerem a adoção da produção integrada na agropecuária, mais competitivo fica o mercado, né? A conservação, consequentemente, do meio ambiente, higiene e segurança no trabalho, para os colaboradores que trabalham na empresa também são preconizados, capacitação técnica de profissionais e produtores envolvidos, né? Porque o agricultor ele acaba tendo que adotar essas boas práticas agrícolas, mas o técnico ele tem que entender de tudo, né? Um pouco, ele tem que fazer todo o uso daquelas ferramentas, então demanda um conhecimento não só específico, mas um conhecimento mais geral do sistema produtivo. E assim a gente consegue uma agregação de valor ao produto final, um produto com valor agregado maior. Geralmente, pessoas que adotam produção integrada na agropecuária são pessoas que visam o mercado de exportação, por conta do valor maior agregado. A produção integrada, ela tem princípios e fundamentos, né? Então, a gente tem um protocolo oficial de adesão voluntária, né? Ninguém é obrigado a fazer produção integrada. A necessidade, o objetivo, né, o princípio de produzir alimento seguro, né, não só de faltar alimentos, mas alimentos que não vão ser com resíduos de agrotóxicos. Rastreabilidade dos procedimentos, essa transparência permite essa rastreabilidade, né, a origem, do começo ao fim da cadeia.
construção de normas em parceria com pesquisa e setor produtivo, né? Apropriação de tecnologias já existentes, viabilidade técnico-econômica, preservação do meio ambiente, higiene e segurança do trabalho, integração da cadeia, né, com clientes e fornecedores. Então, a gente percebe que esses princípios e fundamentos e definições do sistema de produção, né, integrado, eles são definidos como essa integração de estrutura no cultivo e criação de diferentes finalidades em uma mesma área e estão interligados em um processo de gestão que visa aí maximizar o uso da terra, os meios de produção e também diversificar a renda. A produção integrada na agropecuária ela tem um histórico. Ela iniciou com uma instrução normativa que ampliava as diretrizes da produção integrada de frutas às demais cadeias do agronegócio, inclusive a cadeia pecuária, incluindo a produção integrada agropecuária no Brasil. Então, a gente começou com o PIF Brasil e hoje nós temos o Brasil certificado. A produção integrada, ela iniciou com esse marco legal com a produção integrada de frutas e atualmente ela é válida para todas as cadeias do agronegócio também, como a cadeia integrada do arroz, do café, do leite bovino, de flores, de manga, entre outras. Então, quando a gente pensa numa produção integrada, ela é uma produção baseada na sustentabilidade, voltada ao setor agropecuário, né? E essa integração é uma alternativa inovadora e já tem alguns autores defendendo que isso aí é proposto, né, ao modelo de desenvolvimento econômico do Mato Grosso. Isso é uma outra coisa bacana também. Então, aqui, uma imagem, né, a produção integrada de frutas. Então, hoje a gente tem o PIF Brasil, que é um selo que garante, um selo oficial que garante que aquela fruta, né, caju, banana, uva, né, o Nordeste já adotou bastante mamão, a gente tem citros, maçã, figo, goiaba. Então, a partir da produção integrada de frutas, surgiu a produção integrada na agropecuária, envolvendo outras cadeias produtivas aí do agronegócio. E a legislação pertinente é a Instrução Normativa número 27, do Ministério da Agricultura, né, que vê preceitos de orientações para programas que fomenta e desenvolve a produção integrada agropecuária no Brasil, né? E também a Instrução Normativa prevê que cadeias produtivas, né, apoio às cadeias produtivas, frente a essas exigências de mercado aí, que querem aí padrões de qualidade melhor, né, no seu produto acabado, estimula a organização da base produtiva, estimula aí ao monitoramento do sistema, a sustentabilidade dos processos produtivos, implantação de base de dados, entre outros instrumentos para garantir a viabilidade do negócio. Também existem programas de incentivo para o alimento seguro. Esses programas aí são institucionalizados no Brasil, são conhecidos como Sistema Agropecuário de Produção Integrada, Programa de Alimento Seguro, Análise de Perigo e Ponto Crítico de Controle, Indicação Geográfica, Certificações diversas, Índice e Indicadores de Sustentabilidade diversos. Então, juntos aos órgãos aí de inter e intra-institucionais, abrigam diversos programas aí que preconizam o alimento seguro. Eles foram implantados a fim de disponibilizar para o agronegócio mais uma ferramenta em frente às exigências dos mercados internacionais. Então, aqueles produtores do agronegócio que desejam exportar, é bom ficar de olho aí no programa, né, ou na produção integrada agropecuária. A produção integrada no Mato Grosso, né, ela preconiza aí o mercado internacional e o meio ambiente. Porque a gente tem que ressaltar o seguinte, que Mato Grosso é o maior produtor de grãos e bovinos do Brasil, né? E é o segundo mais relevante do mundo, sendo que é o maior produtor de carne bovina, né? Destaca-se como o maior produtor de carne bovina. Então, ao mesmo tempo, né, que ele tem essa forte inserção na produção agropecuária mundial, o Estado ainda consegue preservar 62% das suas matas. Então, para esse desenvolvimento, baseado aí nessa agricultura inclusiva, né, a gente necessita de estratégias
tecnológicas diferenciadas. E dentro dessas estratégias tecnológicas está aí a produção integrada. Esses sistemas, eles têm qualidade e características que estão aí cada vez mais disponíveis, né, e sendo desenvolvidas no nosso estado. A produção integrada no Mato Grosso, ele tem sido implantado diversas estruturas produtivas, tá? Como aliado boas práticas agrícolas, rentabilidade, tem intensificado cada vez mais modelos integrados de produção agrícola. A adoção, ela é considerada estratégica para o desenvolvimento do nosso estado, né, e para a sobrevivência do agronegócio. Existem diversas modalidades de sistemas produtivos integrados no nosso estado. As mais importantes dentre elas estão aí a integração lavoura, pecuária, floresta, ILPF, a integração lavoura, pecuária, ILP, a integração lavoura, floresta e a integração pecuária, floresta. Aqui em Campo Verde, eu conheço algumas, assim, relatos, né, algumas experiências de integração lavoura-pecuária do pessoal ali do Grupo Bom Futuro, né, que formam a área de pastagem com plantio de milho. É bem interessante. Bom, a integração lavoura-pecuária-floresta, né, vou falar apenas sobre essa, né, ela é definida aí como uma estratégia de produção sustentável que integra aí as atividades agrícolas, pecuárias e florestais realizadas numa mesma área, sob a forma de cultivo, ou pode ser consorciado, ou em sucessão, ou em rotação. A gente tem aí uma situação que abrange aí sistemas produtivos diversificados, né, tanto para a produção de alimentos, de fibra e energia, de forma que a gente consegue otimizar os ciclos biológicos da planta e dos animais, bem como insumos e respectivos resíduos, porque os insumos e resíduos de algum ciclo produtivo servem para os outros que vêm em sucessão ou em rotação. Então, essa organização agro, silvio pastoril é o mais complexo dos sistemas integrados aí. A opção de lavoura, né, amortiza o custo de implantação dos componentes florestais e pecuários e aí, por sua vez, geram renda, né, médio e longo prazo, equilibrando aí e dando viabilidade econômica para o sistema, tá? Então, o pessoal aqui da Bom Futuro não fazem com a parte florestal, fazem só a integração lavoura-pecuária e eles conseguem, né, pagar o custo da implantação das pastagens só com o cultivo do milho. Eles fazem toda a recuperação da área, né, de pastagem com adubação, com todo o investimento voltado para a cultura do milho e aí, consequentemente, eles ganham a reforma da pastagem sem custos, né? Bom, e os gargalos e desafios da integração lavoura-pecuária? São grandes, né? É pouco difundido. Essa integração aí agro-silvio-pastoril ocorre aí uma geração de custos, né, para implantar. Tem falta de assistência técnica especializada, né? A adequação de infraestrutura, o controle de plantas daninhas no sistema agrícola, a capacitação da mão de obra, o controle de pragas e doenças nos 3 componentes, né? Porque a gente antes tinha o controle de plantas invasoras, o controle de pragas e doenças no sistema, no componente lavoura. Aí a gente vai ter que fazer todo esse manejo integrado nos 3 componentes ao mesmo tempo, né? Então falta ainda capacidade técnica, né, e mão de obra especializada para lidar com essa situação. E para minimizar os riscos e os custos, é necessário aí um estudo de viabilidade econômica. A implantação aí remete a 2 grupos de dificuldade, né? O do recurso financeiro e a outra questão, a capacidade gerencial operacional, que é o planejamento e o manejo para implantar esse sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. A produção integrada na agropecuária, ela tem muitas vantagens, né? Para o produtor, quais seriam essas vantagens? Produtos de melhor qualidade, é um produto diferenciado no mercado, especialmente internacional. Ele aumenta a competitividade, permanência nos mercados, porque se ele consegue chegar ao selo Brasil certificado, ele está com um mercado garantido, né? Organização da base produtiva, ele tem uma diminuição dos custos de produção ao longo do tempo, né? E ele consegue maximizar o lucro. E para o consumidor, quais são as vantagens da produção integrada, né? Alimentos seguros, de alta qualidade, saudáveis, sem residuais agrotóxicos, né? Índice de resíduos de acordo com padrões brasileiros e internacionais.
Sustentabilidade dos processos de produção e pós-colheita, né? Então ele vai ter aí, ao longo do tempo, não vai faltar aquele alimento daquele padrão, sempre na mesa dele, do consumidor. Então, em meio a essa tomada de consciência, né, de consumidor querendo saber a origem dos alimentos, né, cada vez mais exigente quanto à qualidade, segurança do que eles vêm comendo, né, o sistema de produção ganha espaço nesse mercado aí. Para o produtor rural, a gente destaca aí essas vantagens de produtos cada vez mais competitivos e com maior valor agregado, e aí, consequentemente, uma renda, né, melhor, uma renda familiar melhor, devido à adoção de boas práticas agrícolas. No entanto, ainda a gente vale ressaltar que tem muita falta de informação, conhecimento ou até mesmo divulgação sobre essa produção integrada, que impede aí a diferenciação dos produtos no ponto de venda. A gente chega lá no supermercado, na prateleira, a gente não consegue, né, diferenciar quais são os produtos que veio com a produção integrada, né, que tem esse diferencial para o consumidor querer pagar um pouco melhor, né, por esse produto que ele está consumindo, uma vez que tem mais segurança. Então ainda falta divulgar ainda, né? E qual é o passo a passo para a gente conseguir a certificação? Primeiro, procurar uma certificadora acreditada pelo Inmetro, ela tem que ter lá o seu registro no Inmetro, né? Preencher um formulário de solicitação e providenciar toda a documentação, que não são poucas, né? A documentação ela vai ser analisada por essa certificadora e depois que for analisada a documentação, vai vir a primeira auditoria para verificar se está em conformidade com as normas técnicas específicas. Aí vai ser emitido um certificado de conformidade, se estiver em conformidade, e aí a gente consegue adquirir finalmente o selo de identificação. E depois disso tudo, ainda vão sendo sofridas auditorias de manutenção, né, para manutenção do selo. Para iniciar esse processo de adesão à produção integrada, por meio da adoção dessas boas práticas agrícolas e para o cumprimento das normas técnicas específicas, é preciso observar a legislação vigente no Brasil, conforme aí o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Bom, o planejamento, né? Se a gente deseja fazer uma produção integrada, a primeira coisa que precisa se atentar é o planejamento. Então, a gente tem que ver que tem oportunidades e deficiências. Há uma demanda interna e externa por produtos que sejam rastreáveis, que tenham rastreabilidade, que tenham maior qualidade, né? E as deficiências? Existe pouca oferta de produto certificado, né? O desconhecimento do mercado interno e externo. Então, esse planejamento é muito importante, porque a gente tem o objetivo aí de elevar o consumo de produtos oriundos de produção integrada. A gente tem que ter o objetivo de ampliar a quantidade e a variedade de produtos disponíveis no mercado, aumentar a adesão de produtores. E quais são as ações, né? Promoção nacional e internacional, inserção de novas culturas, adequação do ambiente normativo, cumprir normas, regras, né, técnicas específicas, né, entre outras ações. Então, diante desse exposto, né, a gente tem que aprofundar o conhecimento nos sistemas de produção integrada, na medida que essas práticas de intensificação da produção possam influenciar de forma positiva a produção agropecuária aqui no estado, né? E que precisa ser mais aprimorado e mais difundido. Embora esses sistemas integrados aí apresentem resultados favoráveis à produção, ainda existem bastante limitação na adoção e na expansão. Parte do problema está associada aí à falta de gestão e um adequado planejamento e controle do projeto. Enfim, a gente precisa de estratégias tecnológicas na agricultura, né? Na agricultura, ela pode ser compreendida as estratégias tecnológicas como um processo amplo que abrange aí aquisição, gestão, exploração de conhecimentos, exploração de recursos tecnológicos, que visa atingir as metas, que é um alimento saudável, um alimento mais seguro, né? E trata-se aí de um conjunto de esforços e ações para implementar mudanças técnicas, né? Então, a gente pensando aí que estratégias competitivas é o desenvolvimento de tecnologias, né? Vamos prestar, assim, bastante cuidado na gestão estratégica, porque ela cada vez mais é necessária no agronegócio, devido ao aumento
acelerado da população mundial, então, consequentemente, tem um aumento de demanda por alimentos muito grande, impulsionado aí por um consumo de matéria-prima vegetal que estimula a intensificação do uso da terra. Então, quando a gente não tem um planejamento estratégico, o crescimento da população pode dar de forma inadequada e aí a gente ter prejuízo à questão da sustentabilidade ambiental. Então, a gente precisa melhorar, sim, as estruturas agrícolas do passado para enfrentar esse desafio de segurança alimentar e de uso sustentável dos recursos da produção agrícola, né? Então, esses são os dois vetores, né, presentes aí no sistema de integrado da produção, né? Então, intensificar os recursos naturais agrícolas, né, mas de maneira sustentável, né? Enfrentar a segurança alimentar, que é a falta de alimento, a grande demanda, sem prejudicar o meio ambiente, né? Então, eu deixo aí o finalzinho da aula, que já se estendeu um pouco mais do que deveria, uma frase do Bill Gates, que diz que está provado que melhorar a produtividade agrícola é a melhor de todas as intervenções para reduzir a pobreza. Melhorar as outras atividades econômicas também contribui sim, mas nada é tão eficiente quanto investir na agricultura. Nessa frase, concordo com ele plenamente, investir na agricultura aí é sempre a solução aí para essa questão da fome no planeta, em especial. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, me encontrem aí no grupo de WhatsApp, me mandem um e-mail e eu vou estar aí resolvendo os problemas. Fiquem em paz, até semana que vem.